a gente estava falando, Stephanie, já abriu as rematrículas, tá? Já abriram as rematrículas, ver as disciplinas disponíveis e tal. Mas vamos lá, então. Então, hoje é dia do feedback, né, da AP2. Então, a gente vai fazer uma correção da prova e continuar com conflitos, né, que é o conteúdo que a gente começou na semipresencial. Então, vamos lá. Não, eu tenho que colocar aqui. Acharam difícil a prova? Foi Olha, tranquilo? eu apanhei em algumas ali. Apanhou. Sair da tela, informar, onde é que tá? É aqui. Gente, até eu já esqueci onde é que era. Um feriado, hein? Um feriadinho. É que teve prova, né? E aí a gente foi indo e acaba. Vamos lá, então. Então, a primeira questão foi sobre o filme da vida dos insetos, né? Que a gente tinha na semipresencial para assistir, que abordava a vida de uma colônia de formigas, né? E alguém me pediu para entrar. Aqui. Então, continuando. Aí a pergunta é que se o filme, né, mostrou que as formigas trabalhavam e marcar a alternativa correta. Então, na alternativa correta era em regime de escravidão, né, já que elas eram obrigadas a trabalhar em forma de cooperação, pois todas tinham o mesmo objetivo, ou em forma de competição, pois cada uma buscava se esforçar mais do que o outro, né? O que vocês acham? O que vocês marcaram? Nessa. Eu marquei em forma de cooperação, porque era um dos assuntos que a gente tratou em aula, né? Exatamente. Era a cooperação. Por quê? Porque não era em regime de escravidão, porque elas ali, em nenhum momento do filme, mostrava esse tipo de ambiente de escravos. E não é, né? Da mesma maneira que as abelhas, outros tipos de animais, né? Eles trabalham em colônia, assim, com um objetivo só. Também não era de competição, porque elas não competem entre si, né? E nem o próprio filme mostrou isso, mostrou, né, o personagem principal sendo um personagem diferente, mas pela sua criatividade, né? Mas não como competição. Segundo, para ter um bom relacionamento interpessoal, a comunicação é imprescindível. Estudamos em nossas aulas sobre o processo de comunicação. Podemos afirmar que para que ocorra uma boa comunicação é necessário. Uma boa comunicação em uma organização ocorre quando ela acontece de cima para baixo, pois assim se entende que os gestores estão passando a informação. Uma boa comunicação... Bom, essa sentença está correta? O que vocês acham? Que a comunicação, ela... Porque aqui está dizendo só de cima para baixo, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Tanto que a comunicação de baixo para cima também deve acontecer de forma eficiente, como que na horizontal também, entre seus pares, né? Uma boa comunicação ocorre quando o receptor recebe a comunicação completa e não apenas parte dela. Essa está correta? Também não. Também não. Por quê? Achar tem que ser completa, né? Não uma parte apenas. Aqui diz, né, ocorre quando o receptor recebe a comunicação completa e não apenas uma delas. Tudo bem, ele pode receber completa, mas não quer dizer que ele entendeu a comunicação, né, a mensagem. Receber sua mensagem não quer dizer que houve entendimento sobre ela, né? Uma boa comunicação ocorre quando o emissor
utiliza o meio de comunicação digital, pois assim ele tem como rastrear o seu recebimento. Que a comunicação acontece em diversos níveis, não só no meio digital, né? Com diversos tipos de veículos, né? Não quer dizer que o digital é o único que dá para ser rastreado, não. Né? Tanto que antes não era e havia boa comunicação. Uma boa comunicação ocorre quando o receptor emite um feedback para o emissor, pois ele indica se houve entendimento da mensagem ou não. Então, essa é a correta por quê? Porque houve o feedback, né? Então, quando a gente fala numa boa comunicação, a gente está falando quando eu emito, quem recebe e emite um feedback. Ok, entendi. Ok, eu li, né? Vou fazer ok, não entendi. Me explica de novo, né? Ok, não concordo, mas ele dá o feedback para quem emitiu, né? Aí está garantido uma comunicação realmente, certo? Terceiro, Camélia é uma ONG que surgiu da união de pessoas com o objetivo de definir e atender as meninas de rua. O grupo é formado por profissionais das mais diversas áreas. O grupo está muito engajado nesse objetivo e estruturar uma ONG para dar todo o atendimento necessário. No entanto, a falta de verba para atender a todos os objetivos está fazendo com que alguns estejam desistindo de atuar na organização. Estudamos que existem 3 elementos chaves para a motivação nas organizações. No caso acima, podemos dizer que a equipe da ONG Camélia apresenta o quê? Pouca persistência, pouco esforço direcionado, pouca intensidade e esforço direcionado, pouca intensidade e persistência, ou pouca intensidade e persistência e não está com esforço direcionado. O que vocês acham? Não precisa ser só a Anice para responder. Veja, nós temos três elementos, certo? Então, se a gente for aqui eliminar, ó, tem um objetivo bem definido de atender as meninas. Eu acho que tem gente pedindo para entrar aqui. Carolina. Surgiu da união de pessoas com um objetivo bem definido, atender os meninos de rua. A ONG, o grupo está muito engajado nesse objetivo, estruturar a ONG para dar atendimento necessário. No entanto, falta verba para atender a todos os objetivos e está fazendo com que alguns estejam desistindo. Lá nós temos esforço direcionado, aqui nós temos intensidade, está todo mundo se esforçando para uma coisa só, com intensidade, porque todo mundo está se esforçando. Mas o que está acontecendo? Eu vou dar o meu melhor, eu sei o que eu quero. No entanto, falta verba. E aí eu começo a desistir. Então, está me faltando... Persistência? Persistência. Então, essa é a resposta correta, a falta de persistência. Se alguém quer questionar, pode falar, tá? Não tem problema nenhum. Eu estou só indo porque eu não estou enxergando vocês. Para melhorar a capacidade de sobrevivência de uma empresa, é importante conhecer a cultura dessa, pois ajuda a explicar e prever o comportamento das equipes de trabalho. Sobre a cultura organizacional, podemos dizer que marque a alternativa correta. Então, nós temos uma aula que a gente só viu sobre cultura, né? Então, nessas sentenças aqui, uma organização que prima por empregar pessoas que possuem características integradoras de fácil adaptabilidade ao trabalho em equipe, tem uma cultura, como uma cultura, um perfil colaborativo, tá correto? Sim. Está correto.
Características integradoras, perfil colaborativo. Uma organização que está voltada para o comando, de forma mais autocrática, voltada à competição agressiva no mercado, até mesmo uma paternalista. A gente já viu que paternalista é ela é uma autocrática disfarçada, né? Porque eu te ajudo, mas tu tem que me obedecer, porque é eu que sei. Então, não deixa de ser uma autocrática, né? Onde tende a resolver os problemas de sua equipe, tem uma cultura com o perfil voltado ao poder. Correto? Correto. Eu acho que sim. Tá tudo voltado ao poder. Uma organização que tem como base trabalhar com normas, regras, centralizando as decisões e, com isso, impedindo muitas vezes a agilidade nos processos, tem uma cultura voltada ao poder também, tá correto? Eu acho que essa não. Acha que essa não. Tá, vamos lá. Uma organização como uma clínica dentária, tem como cultura orientada para as pessoas, pois ao mesmo tempo pois, mesmo sendo só uma empresa com vários profissionais, cada um está preocupado com o seu ganho pessoal em primeiro lugar. Então, é uma cultura orientada para as pessoas, né? Porque cada profissional vai buscar o seu, né? Correto? Cultura voltada para as pessoas? Eu acho que sim. Correto. Então, realmente é essa aqui, Enice. Porque aqui, quando você está falando em normas, regras, né, centralização de decisões, reduzindo a agilidade de processos, a gente está falando de uma cultura voltada à função. Então, essa aqui é a sentença incorreta. Questão 5. A resiliência é uma habilidade de se reerguer perante situações desfavoráveis e traumáticas. Portanto, ser resiliente é uma gestão de crise, onde as dificuldades inesperadas aparecem, podendo abalar a imagem e credibilidade da organização. É quando os líderes estão dispostos e preparados para superar a sua comunicação, atitude resiliente, postura adequada, dentre outros. As duas sentenças estão corretas? Acho que sim. As duas estão corretas, né? A segunda justifica a primeira? Na minha interpretação, sim. Isso aí, ela justifica, né? A segunda justifica a primeira. Se é uma habilidade de se reerguer perante situações desfavoráveis, né? Como que ela se reergue, né? Então, é essa aqui a correta. 6. Barista com dificuldade de controlar seus sentimentos e suas emoções, e também de entender e acompanhar os sentimentos dos demais de sua equipe. Isso está prejudicando seu trabalho como gestora. O livro Inteligência Emocional do escritor Goldman, né, citado por Teixeira e Santana, descreve dicas preciosas para aumentar a inteligência emocional. Marca a alternativa que não corresponde às dicas de Goleman. Isso aqui também estava num artigo, né, de uma aula que vocês tiveram. Então, o que não corresponde às dicas de Goleman? É necessário reconhecer sentimentos negativos e assumir o que se sente. Sem termos autoconsciência, estaremos à mercê de sentimentos e podemos agir de forma compulsiva. É uma dica de Goleman? Vamos lá, vou seguindo. Usar a reflexão quando a tristeza, a ansiedade e a irritabilidade aparecer é uma forma de liderar as emoções.
não se deixando vencer por elas. Automotivação é importante. No entanto, não se deve criar expectativas e nem perspectivas de vida, pois isso pode vir a causar uma decepção e gerar desmotivação. Empatia é fundamental. Para identificar e tolerar falhas nos outros, é importante que possamos enxergar nossas próprias falhas. Ser empático ajuda a viver com a mesma leveza. Manter um bom relacionamento com colegas de trabalho, com vizinhos e familiares é a habilidade de ter relacionamentos interpessoais. Bom, eu não chequei a prova, né? Então, a única sentença aqui que não está falando sobre inteligência emocional, eu fiz nesse sentido, eu botei uma sentença que não tem nada a ver, não é que não tenha nada a ver, mas que destoa, né, dessas questões de sentimentos, que é a automotivação. Então, essa aqui é a sentença errada. Quem é que conseguiu responder essa aqui? Eu errei essa. Eu acertei. Mas quem é que falou que acertou? Eu, Stephanie. Tá, Stephanie, tu procurou lá no artigo? Onde é que tu procurou essa resposta? Porque tudo está nos conteúdos, né? Em todas as aulas, né? Tu lembra? Sim, eu fiz com base nos materiais, mas essa foi mais pela interpretação. Pela interpretação, Sim. Então tá bom. Bom, gente, então, né, aqui está a nossa prova. Se alguém tiver alguma contestação, pode depois da aula, pode pedir para eu ficar que a gente conversa, tá bom? Ou quer agora falar, não tem problema. Continuando, então, na semipresencial que a gente teve, a gente entrou na questão de conflitos, né? No conteúdo de conflitos, que hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade. Porque nós vimos na semipresencial, nessa última, né, eu passei um material sobre os 10 exemplos de conflitos organizacionais que podem ser evitados. E aí vocês tinham que apontar, né, alguma coisa que vocês ou testemunharam, ou passaram, né, já viveram, nesses 10 exemplos de conflitos, porque são coisas presentes em nós, na nossa vida, né? Isso aí é uma coisa assim muito... A gente vive no dia a dia, e não é só no trabalho, em casa também, na vida pessoal também, né? Por isso que ela é... a palavra conflito, né, nos remete, e a gente vai ver algumas coisas, assim, sentimentos, mas é nosso dia a dia, a gente vive, né, enfrentando isso. Então, aqui eu só coloquei as 10, porque depois, se a gente quer voltar, quer comentar alguma sobre essas 10 exemplos, né, já está no material aqui. Mas, enfim, então, conflitos. Conceito de conflitos é o processo que começa quando uma das partes percebe que a outra parte tem ou está prestes a afetar negativamente algo que interessa a primeira. Vejam como é bem interessante, ó. É um processo que começa quando uma das partes percebe que a outra parte tem ou está prestes a afetar negativamente algo que interessa a primeira. Quer dizer, opa, nós estamos duas pessoas e uma percebe que a outra, né, está prestes a tomar uma atitude, ou pensar, ou falar uma coisa que vai me afetar negativamente, né? Ou seja, pode ser um desacordo, uma contradição, ou uma incompatibilidade entre posições apresentadas. Quer dizer, isso acontece muito frequentemente,
É como que a gente lida com isso que pode vir a ser um conflito ou não, né? Como surgem os conflitos? Dependemos de outras pessoas para atingir um objetivo. Quando precisamos convencer o outro a fazer algo, pode surgir um conflito. Alguém tem algum exemplo que aconteceu nesse feriado? Porque isso é tão comum, nossa senhora, é tão comum que no teu dia a dia. Então, ó, eu tenho, já que ninguém falou, eu tenho um exemplo, me aconteceu domingo. E foi muito interessante, porque daí eu me dei por conta, estava eu e minha filha, eu querendo fazer uma compra, a gente não estava aqui, eu fui visitá-la, e aí eu queria comprar uma coisa e ela não queria, para uma outra pessoa, e ela não queria que eu comprasse aquilo, mas eu já tinha me organizado, e sabia que era isso que eu precisava comprar, mas ela não queria que eu comprasse. E aí ela começou a botar defeito, né? E aí, ai meu Deus do céu, vai dar problema, porque se eu responder, nós vamos se bater aqui, né? E aí eu parei, né? E ela continuou, quer dizer, tá aqui, ó. Ó, quando surge, dependemos de outras pessoas, não que eu dependia, mas eu estava com ela, né? Quando precisamos convencer o outro de fazer algo, eu tinha que convencer ela de que era a coisa certa para fazer, e ela achava que não era. Então, pode surgir um conflito, né? E aí? O que normalmente a gente pensa? A visão tradicional de um conflito. Na visão tradicional, o conflito parte do princípio que é ruim, é problema. Né? É o sinônimo de violência, destruição, irracionalidade, deve ser evitada, pois é danoso. Nem sempre é, mas na nossa visão tradicional, a gente entende como qualquer tipo de conflito sendo uma coisa ruim. É visto assim na visão tradicional. Normalmente é o resultado da falha de comunicação, falta de abertura, de confiança entre as pessoas, fracasso dos gestores em atender as aspirações dos funcionários. Né? Então, na visão tradicional, os funcionários, ninguém concordou, ou a maioria não concordou, o gestor não soube comandar, é culpa tua, sabe? Nem sempre. Ou aquele conflito é que vai trazer um crescimento, né? Não há estudos que comprovem que a redução de conflitos resulta em uma melhoria no desempenho de um grupo de trabalho. Vejam, aqui está dizendo, não existe estudo que diga que não existir conflito, a empresa vai melhor, ou o teu relacionamento vai melhor. Não podem brigar, não pode se desentender, não podem divergir de opiniões, porque vai dar problema lá na frente. Não existe estudo que comprove isso. A gente também tem a visão, aqui está, ó. Oi, pessoal, estão conversando sobre o projeto? Aí o pessoal, sim, estamos cheios de ideias, pensando em ações para colocar em prática. Aí essa pessoa chega e diz, sim, que legal, eu ouvi as discussões de vocês, pensando bem, mas também pensamos bem parecidos, mas tem algumas ideias diferentes que poderiam ajudar. Aí eles já não gostaram. Essa é a visão tradicional, né? Não vem com coisa diferente, não aceitamos, né? É bem interessante. Estão cheios de ideias, mas quando alguém vem com uma coisa fora daquilo que é deles, aí não é aceito, né? Isso é a visão tradicional. Mas a visão das relações humanas no conflito diz o seguinte, que é uma ocorrência natural nos grupos e nas organizações. Não se pode evitar, por isso ela defende a sua aceitação. Quer dizer o quê? Não é só na organização, é na família, é com os amigos, há conflitos, mas isso é natural.
né? Então, a gente tem que aceitar e trabalhar melhor isso, da melhor maneira possível, né? Então, em determinadas ocasiões, os conflitos são benéficos para o desempenho do grupo, pois ocorre um crescimento dos membros e muitas vezes resulta em uma melhora em seu desempenho. Por quê? Porque um conflito, no momento em que a pessoa não concorda, né, ela vai dar a sua posição, que é bem aqui o desenho, por exemplo, no caso aqui seriam ideias, mas ele poderia trazer mais ideias, e uma dessas ideias, sendo discutida, pode surgir duas, pode surgir a terceira, né? Ou a uma pode ser melhorada, ou a segunda pode ser melhorada. Então, um conflito é natural, só é a gente saber lidar com ele, né? E tem a visão interracionalista, onde diz que o conflito não é só uma ocorrência natural, mas também deve ser encorajado. Então, essa escola entende que quando o grupo é harmonioso, tranquilo e cooperativo, está na iminência de se tornar estático, apático, insensível às necessidades de mudança e inovação. E é uma verdade. É uma verdade. Quando um grupo está muito parado, não existe nada, fica bem estático, apático, não aceita mudanças, ele é insensível à necessidade de mudar, não precisa mudar, tá bom assim. E no mundo que a gente está hoje, onde nós estamos em constante mudança, né, nós não podemos ter equipes apáticas, equipes paradinhas, né? Ela tem que estar em constante, não é briga, né? Mas em constante mudanças, né? E aí mudanças requer discussões no sentido de troca, né? De troca, e nem sempre há um consenso em tudo, e aí um vai melhorando, provando, enfim. Por isso é importante que os líderes de grupo mantenham um nível mínimo de conflitos e suficiente para fazer com que o grupo continue viável, autocrítico e criativo. E, às vezes, isso, gente, isso pode ser numa reunião, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é só lá na área de produção, ou assim, coisas muito práticas, mas na área de análise, de discussão de estudo de números, de desenvolvimento de estratégias, por exemplo, na área mais estratégica de uma organização, há muitos conflitos, porque há muitas... Mas será que dá? Daí tu vem com uma meta extremamente audaciosa, mas como é que tu vai atingir essa meta? Me prova como tu vai conseguir atingir, e aí tu vai, mas ótimo, já imaginou se todo mundo engolisse o que o outro trouxesse? Quantas empresas estariam quebradas? Não só empresas, mas eu estou falando toda essa parte, né, profissional, e aí nas diversas áreas, né? Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Só um pouquinho. Alguém quer comentar sobre isso, sobre essas três visões, a visão tradicional, a de relações humanas e intrarracionalidade? Interracionalidade? Vocês enxergam assim também nas suas vidas? Vocês estão mais na tendência do tradicional ou das relações humanas, quer dizer, conflito existe e está aí, né? O jeito é como você olha esse conflito, como você vai lidar com esse conflito. Bom, vamos lá, então. E o que a gente tem mais aqui? A gente tem mais que... A gente sabe que os conflitos, né, podem causar, quando não trabalhados, quando não entendidos, né, e aí eles evoluem para ruptura, para jogos,
Jogos, eu digo jogos de poder dentro da organização, né? A organização perde muito. Por quê? Informações deixam de fluir entre os decisores. Porque quando você... Aí eu acredito que todos vocês já viram, já ouviram, e se não, muitos já vivenciaram, né? Essa questão de que quando esses conflitos são danosos para a organização, quando se cria jogos, como eu disse, jogos de poder, o que ele faz? Ele influencia nas informações. Quer dizer, eu passo toda a informação, não sei, depende para quem que eu vou passar. Se eu tenho uma rixa com fulano, eu vou segurar a informação até onde eu puder. E aí, quem é que está perdendo? A empresa, né? A empresa e, por consequência, todo mundo, porque se a empresa vai mal, vai voltar para quem está trabalhando, né? Surgem assuntos tabus. Não sei se alguém já viveu isso, mas eu já vivi. Não, isso não se fala, isso não se comenta, porque o fulano não gosta, vai provocar ciclano e daí já vai ter briga e não sei o quê. Gente, mas alguns assuntos eles têm que ir à mesa de discussão, né? Mas por não poder falar, se vai se evitando e aquela ferida no final vira uma coisa muito maior, né? Perde-se a verdade e análise crítica dos fatos. Certeza. Se eu tenho ruptura, se eu tenho jogos, eu perco a verdade, porque que análise crítica que eu vou fazer se os meus fatos não estão por completo, se as minhas informações não estão por completo, ou se elas são realmente verdadeiras. Decide-se mais para aplacar os ânimos do que pelo resultado da empresa. Também. Não vou magoar fulano, não vou magoar ciclano, então a gente... e eu já vivi isso, decisões erradas de grandes gestores em função de não magoar pessoas, né? Pessoas bem, fulano e ciclano, então eu tomo uma decisão errada, e essa decisão errada vai gerar consequências para a empresa. E por fim, volta para ti. Né? E esses gestores, eles acabaram se desligando da organização, por tomado decisões erradas em função de pessoas, para acalmar, para não magoar. Não pode. Né? Então, vejam como é ruim isso, né? É danoso para a empresa. As pessoas acabam tendo que dedicar mais tempo à gestão dos conflitos que à busca de resultados. Exatamente. Perde-se pessoas talentosas e importantes competências. Também, põe panos quentes, né? Mas não resolveu o problema. Quando você vê, os competentes vão embora, porque eles vão procurar o seu espaço em outro lugar. E aí você fica só com os incompetentes, né? Ou com os mais fracos. A qualidade das decisões cai, a empresa perde agilidade, fica estagnada, os riscos dos negócios aumentam. Com certeza também. Então, vejam que conflitos, quando não trabalhados, não resolvidos, podem gerar muitos danos para a organização. Vocês lá naqueles 10, vocês já viram, né? O que traz para cada um, e aqui, então, as consequências para a empresa. Como eu sempre falo, empresa é toda organização, independe qual é o ramo, se do ramo da saúde, se é do ramo jurídico, se é mas é órgão público. Da mesma maneira, são pessoas, são processos, né? Mas é que daí não dá para tem estabilidade. Isso não desconfigura o fato de ser gerar perdas, né, em órgão público. Se acontece em órgão público, mas é diferente a administração, bom, mas vai gerar perda do mesmo jeito. Alguém sai perdendo por todos esses problemas, né?
Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso, sobre essas grandes causas que geram um conflito quando não resolvido? Não? Então, vamos lá. Escala do processo evolutivo do conflito. Isso é muito interessante vocês saberem. Por quê? Porque vocês conseguem visualizar em que estágio está esse conflito e tentar resolver isso antes de chegar lá, né? Então, nós temos o primeiro estágio, oposição potencial ou incompatibilidade. O estágio 2, cognição, que é aprendizagem e personalização. A intenção, o comportamento e aí o resultado. Sempre se colhe alguma coisa, né, gente? Sempre se colhe. Normalmente vocês vão ver aqui... Normalmente vocês vão ver aqui até o quarto estágio, em algumas literaturas. Mas o quinto estágio é o resultado, é as consequências dos 4 estágios evolutivos do conflito. Então, o que seriam esses estágios? Por que é importante a gente estudar? Como eu disse, que me aconteceu no final de semana, e aí eu comecei a ver em que estágio que estava. Bom, estágio 1, oposição potencial, né? Então, o estágio 1 do processo do conflito é a presença de condições propícias para o surgimento. Considera-se que essa condição pode ser dividida em 3 categorias, de comunicação, estrutura e variáveis pessoais. Então, na questão de comunicação, quando tem ruído na comunicação, quando tem uma comunicação insuficiente. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Maria trabalhava com o gerente Paulo, tinha uma sintonia natural, trabalho fluía, né? Aí, no entanto, Paulo foi transferido e veio o Roberto. E a Maria não está gostando do Roberto. Pois ela percebe que as ordens do que precisa fazer, né? Porque o Roberto dá as ordens que ela precisa fazer, depois reclama do trabalho dela, porque não estava de acordo com o que foi solicitado. Então, ela está indignada, acha que ele pensa uma coisa, mas diz outra. Então, já está gerando uma oposição potencial por parte da Maria, um conflito por parte da Maria, né? É um resultado indesejado, né? Eu preciso do outro, mas se a gente for ver aqui, ó, no nosso desenho, dependemos de outras pessoas para atingir o objetivo, quando precisamos convencer outra a fazer algo. O conceito aqui, ó, um processo que começa quando uma das partes percebe que a outra parte tem ou está prestes a afetar negativamente algo que interessa a primeira. Quer dizer, o Roberto está afetando negativamente Maria, e a Maria está ficando indignada. Isso é um problema de comunicação. Provavelmente o Roberto não está conseguindo, não está passando a comunicação correta do que ele quer da Maria, da mesma maneira que Maria pode não estar dando feedback para Roberto. Porque se Roberto não espera o feedback e Maria não dá o feedback, né? Ou tipo assim, Roberto pediu para fazer uma coisa, Maria, então é isso para eu fazer? Isso é feedback. Sim, não, Maria, tu entendeu errado, o que eu quero é isso. Bom, então se fez uma correção da comunicação. Estrutura, nesse caso, está ligada à ambiguidade nas definições de responsabilidade pelas ações, metas diferentes em grupos diferentes na mesma organização. Isso também acontece nas empresas. Olha, tem 2 exemplos aqui. Daisy é uma vendedora de uma loja de imóveis. Kelly é a gerente de crédito dessa loja. As duas podiam ser amigas, elas são muito parecidas, têm muito em comum. No entanto, elas estão sempre em desacordo. Por quê? Porque Daisy recebe a comissão sobre as vendas e Kelly tem a função de minimizar as possíveis perdas da empresa, por isso, frequentemente, recusa os pedidos de crédito dos clientes de Daisy. Então,
são 2 funcionários dentro de uma organização que possivelmente vão entrar em conflito, ou se já não entraram, em função de que Daisy quer vender e Kelly acaba trancando a venda dela. Mas a Daisy está errada? Não. Ela precisa atingir vendas. A Kelly está errada? Não, porque ela tem que proteger a empresa de pessoas que não vão pagar, né? Então, ela tem que analisar o crédito. Liga a ambiguidade das definições de responsabilidade. Outro exemplo, ou exemplos, né? Área de vendas e marketing que estão preocupados em colocar o produto no mercado para aumentar a receita, né? A área de qualidade, por exemplo, está preocupada que a melhor qualidade e assegurar que o produto que a empresa faça só saia atingindo os padrões de qualidade. E, às vezes, não vem de encontro com o marketing, porque ela rejeita lote, mas tem que entregar para o cliente, mas esse lote está com problema. Então, os 2 estão corretos, mas há uma ambiguidade nessas definições, né? Que pode gerar conflitos, só pode, não como gera conflitos, né? A área de produção, por exemplo, a área de qualidade, a produção tem metas para produzir, e tem que produzir. Gerou problema, qualidade vai trancar. Pô, mas eu preciso produzir, tu tá me trancando a máquina, mas tu tá gerando refúgio, tu não pode gerar refúgio. E assim vai indo. E dentro da empresa tem muito disso. E aí, como é que você gere isso? São possíveis conflitos. E as variáveis pessoais, né, que são outras fontes potenciais de conflitos. Eu estou dizendo só assuntos que são potenciais que podem gerar conflitos. E as pessoas, sim, né, que envolvem valores de cada uma, características de personalidade, temperamento, índole. Vocês nunca ouviram falar, e já devem ter ouvido falar assim, meu santo não bateu com o outro, né? E eu tenho que trabalhar com esse outro. E aí já está potencialmente, né, fontes que potencializam um conflito quando você não tem afinidades, né? Personalidades muito diferentes, temperamentos, hábitos muito diferentes, né? Então, aqui tem... a personalidade parece desempenhar um papel significativo no processo conflito. Algumas pessoas simplesmente têm uma tendência a entrar em conflito. Em particular, pessoas com fortes traços de personalidade, neuroticismo, neurótico, né? Aquelas pessoas neuróticas, ou automonitoramento são propensas a discutir com as outras mais frequentemente e reagir mal quando ocorrem os conflitos. As emoções também podem causar conflitos. Uma funcionária, um exemplo, né, que vai trabalhar furiosa por causa do trânsito, do trajeto que fez até chegar na empresa, né? Essa raiva pode transportar essa raiva para uma reunião das 9. O problema, a raiva dela pode irritar seus colegas, o que pode resultar numa reunião tensa. E a gente, às vezes, observa, né, que as pessoas vêm braba para o trabalho e te responde de forma ríspida, quando não tinha nada a ver, mas é lá, ou antes de chegar na organização. E nós não somos 2 pessoas que a gente se divide, bom, agora o que aconteceu lá fora é lá fora, agora eu entro, eu sou uma pessoa feliz. A gente acaba carregando isso também. Claro, umas conseguem minimizar, outras não, né? E aí está uma fonte também potencial para gerar conflitos. Então, nós temos, no primeiro estágio, né, as potencialidades, né? Uma má comunicação, problemas de estrutura dentro da organização, que ela mesma gera isso, e as próprias pessoas, né? O segundo estágio é a cognição e personalização. O que é isso? É a percepção de pelo menos uma das partes envolvidas da existência das condições citadas no estágio 1.
Estar consciente de não quer dizer... estar consciente não quer dizer que a pessoa envolvida estará em desacordo, e por isso pode não haver o conflito. Quando as pessoas se envolvem emocionalmente, poderão haver ansiedade, tensão, frustração, hostilidade. No entanto, o fato de um conflito ser um conflito percebido não indica que ela seja personalizada. Em outras palavras, né? Se A pode estar ciente de que B e A estão em sério desentendimento, mas isso não pode fazer A ficar tenso ou ansioso e pode não ter nenhum efeito sobre a afeição de A em relação a B. Quer dizer o seguinte, o meu exemplo lá, né? Eu fui fazer compras com a minha filha e minha filha não queria que eu comprasse e tal. Eu sou A, ela é B. Ali eu sei que ia existir um conflito. Mas mesmo eu sabendo disso, eu não me senti tensa, ansiosa, né? Eu não perdi a afeição sobre B. Eu sabia que ali ia acontecer, estava um cenário, mas eu não personifiquei. No momento que eu personificasse, aí a gente realmente estaríamos entrando num conflito, né, que seria o estágio 3, que são as intenções. Porque quando a gente entra num conflito, a gente tem uma intenção. Né? E aí sugerem-se ou levantam 5 possíveis intenções. As intenções intervêm entre a percepção, as emoções e seu comportamento explícito. O que é comportamento explícito? Aquilo que você expõe, né? Podemos identificar 5 intenções de manipular o conflito. Então, é muito interessante. Concorrente, quando uma pessoa procura satisfazer os seus próprios interesses, independente do impacto sobre as outras partes do conflito. Você compete quando faz uma aposta que se uma pessoa pode ganhar, que uma pessoa pode ganhar. Quer dizer, eu quero ganhar, então o meu outro é concorrente. E então, essa minha intenção eu não estou interessada se o cara vai perder. Eu quero ganhar. Eu não estou interessada se ele vai ficar triste. Eu quero ganhar. Colaborativo, quando todas as partes em conflito desejam satisfazer totalmente as preocupações de todas as partes. Não há, quer dizer, há cooperação e uma busca por um resultado mutuamente benéfico. Veja, então, ao colaborar as partes, pretende resolver um problema, esclarecendo diferenças, em vez de acomodar vários pontos de vista. Na colaborativa, no meu estágio de intenções colaborativa, eu estou em conflito, mas vamos resolver. Vamos resolver e de forma que, né, satisfazer todas as partes. Né, que fique bom para ti, que fique bom para mim. Evitativo, uma pessoa pode reconhecer que um conflito existe e desejar eximir-se ou suprimi-lo. Exemplo, de evitação inclui tentar ignorar um conflito e evitar as pessoas com quem você discorda. Eu posso fazer isso. Quer dizer, evitar o embate, né, com a outra pessoa que está discordando. Acomodativo, uma pessoa que visa apaziguar um oponente pode estar disposta a colocar os interesses do oponente acima dos seus próprios e sacrificar-se para manter a relação. É quando você abre mão, né? Você tem um conflito e você prefere dar razão à outra parte, né? Em função, e abrir mão da sua. Você pode até perder, se sacrificar em detrimento da outra parte. Compromissada. Na atitude compromissada não há nenhum vencedor ou perdedor. Pelo contrário, é uma vontade racional, o objetivo do conflito, e aceitar uma solução que promova a satisfação parcial das preocupações de ambas as partes. Também ela é muito parecida com a colaborativa, né? A compromissada.
No caso aqui do meu conflito de domingo, eu posso dizer que foi evitativa, porque eu evitei, né? Eu não argumentei, eu não dei vazão, né, a uma discussão, a discórdia. Eu simplesmente evitei, tentei ignorar o conflito. É o que eu achei na hora que seria o melhor, né? Mas aqui diz o seguinte, ó, as intenções nem sempre são fixas. No decorrer do conflito pode mudar se as partes forem capazes de ver pelo ponto de vista do outro, ou responder emocionalmente, o comportamento do outro. Por exemplo, eu posso começar como concorrente, não, eu vou ganhar essa aí não tem. Mas na argumentação do meu oponente, né, eu posso vir a entender que seria mais uma questão colaborativa do que eu seguir manipulando, né, com uma intenção de concorrente. Alguém quer argumentar alguma coisa aqui, perguntar, falar, dar exemplo? Não? Estágio 4, comportamento. Esse estágio inclui as declarações, ações, reações feitas pelas partes em conflito, geralmente como tentativas aparentes de implementar suas próprias intenções, como resultado de erros de cálculo ou atos desqualificados. Os comportamentos evidentes às vezes se afastam dessa intenção original. Por exemplo, você me pede alguma coisa, eu respondo com argumentação, você me ameaça, eu ameaço e assim por diante. Aqui dão até exemplos de bullying dentro da organização, né? Tu tira onda com a cara do outro, você vai... é bem comportamental, né? Não é só um embate frontal, pode vir a ser assim através de comportamentos, ameaças. Aqui também tem, lembra ali de causas na justiça que tem lá que eu apresentei antes, entram aqui, né, no momento em que tem pessoas que querem ganhar o conflito, né, considera o concorrente, e o teu comportamento é um comportamento danoso, né? E aí, um exemplo de novo, de domingo, na questão de comportamento, e eu fiquei só ouvindo, né? Minha filha começou a me provocar, a tirar ondinha, a debochar sobre, mas numa boa, né? Numa boa. Ela fez bem isso, ela estava provocando para ver se eu entrava na onda do conflito, para ver se eu entrava no embate, e eu não deixei que isso acontecesse, né? Então, vejam que isso acontece com a gente não só dentro da organização, às vezes na vida pessoal também, né? Pode vir a acontecer e às vezes a gente se perde, pode gerar uma desavença na família ou com um amigo, né? De forma desnecessária. Por quê? Porque as duas partes se deixaram levar pelas emoções, né? E no trabalho, então, nem se fala. Se você é um líder, por exemplo, tem que, nessa hora, a emoção ficar de lado, tem que ser de forma racional, porque daí, às vezes, a gente pode perder alguém ou gerar consequências, né, inesperadas. E o resultado? Bom, toda ação há uma reação, né? Então, entre as partes, o resultado pode ser funcionais, se o conflito melhorar o desempenho do grupo, ou disfuncionais, se prejudicar o desempenho. Quer dizer, se naquele conflito o resultado dele gerou uma melhora de desempenho do processo, do grupo, daquilo da qual foi discutido, aí foi uma melhora funcional, um resultado funcional. Agora, se ao contrário, prejudicou o desempenho, gerou insatisfação e com isso reduziu
né? E aí vocês colocaram nos exemplos lá, desmotivar o grupo, né? Lá tá aqui, o que pode gerar é isso aqui, ó. Ambiente de trabalho hostil, desmotivação, resultados insatisfatórios, problemas de relacionamento, não execução das tarefas, e já o cara já não quer fazer, baixa produção, cai a produção, falta de foco, baixo desempenho, conflitos entre colegas, né? E desvalorização profissional, você vai perder os seus talentos. Então, se a gente não se ater, né, a esses estágios aqui, nesse processo evolutivo do conflito, agora vejam, é importante ter conflito, tá lá o interracionalista, na visão interracionalista, que o conflito ajuda a melhorar, a crescer, né, os grupos e, por consequência, a instituição, independente do ramo, né? Torna-se grupos autocríticos, criativos, mas se você souber trabalhar esse processo, porque senão pode gerar todo aquele outros lá, todos aqueles problemas, né? Então, a importância da gente entender como se constrói, né, como é a evolução de um conflito, em que parte, o que a gente tem que fazer para não deixar, né, um conflito que vai gerar uma disfunção, um resultado disfuncional. Isso que a gente tem que ver. Vai crescer o grupo com essa discussão? Vai crescer a organização, nós vamos melhorar, a empresa vai ter mais expertise sobre aquele assunto, no momento em que se cria um debate, uma discussão, conflito é uma discussão também, ou essa discussão está indo para outro lado, na competição, né, na concorrência, onde um tem que ganhar e um vai querer ser melhor que o outro, uma concorrência não salutar, né? Aí a gente também tem que saber fazer essa gestão desse conflito. E que é o que a gente vai ver nas próximas aulas também, né? Mas a gente primeiro tem que saber muito bem como é que se surge, né? Como é que se constrói como é que se evolui esse conflito, para daí a gente saber como vai gerenciar isso, né? E aí, perguntas, comentários, experiências de vocês? A minha experiência é que deu tudo certo, viu, gente? Nós não brigamos, mas aí a expertise de mãe, né? Vocês novos aí, Alexandre, a Stephanie, vocês vão ter ainda o seu período de expertise, que é o tempo da vida, né? Que nos dá, né, Enice? Você agora que já vai ser a avó de novo, né? Mas é bem assim mesmo, mas se a gente... e aí entra as pessoas, né? Se nós tivéssemos um temperamento muito parecido, nós temos um temperamento bem diferente, então a gente consegue equilibrar, mas na empresa às vezes não dá, né? Não tem como a gente escolher, olha, eu quero um temperamento assim, né? Não, é o que vem, e a gente tem que saber lidar com todos os temperamentos, né? Certo, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Nós não temos atividade, porque a gente fez a correção da prova, né? E nós estamos, então, já entrando nessa questão de gestão de conflitos, a parte de quem é do direito, né? Eu vou aqui interromper a gravação. A parte